acabar com carbono. A Índia, se a Índia acaba com carbono, fica sem energia. Né? A Inglaterra também. Então, é difícil para um país acabar com gás e todo mundo vira eólico ou solar. Não. É gradativamente esse processo. Mas a ideia é que isso já deveria ter começado faz tempo, faz mais de uma década. Não? Porque se o aquecimento global continua e nós já vemos consequências. Quais são as consequências do aquecimento global? Por lo menos algo que os modelos mostravam, mas que nós já observamos nos últimos 50, 60 anos. Eventos extremos. Quando falamos de evento extremo de clima, podemos dizer uma seca, por exemplo, uma onda de calor, uma onda de frio. A chuva intensa de um mês se concentra em 2 dias, que isso eleva o nível do mar e isso deflagra desastres, como aconteceu em Petrópolis, sul da Bahia, em Franco da Rocha, aqui em São Paulo. Então, esses extremos podem virar mais extremos. E esses extremos são os que geram desastres que matam pessoas. O que exatamente que rolou lá em... Assim, você diria que esse problema que a gente teve em Petrópolis, que a gente teve na Bahia e tudo mais, foram eventos que foram ativados pelo aquecimento global? É muito cedo para falar isso, porque teve um evento que aconteceu em janeiro de 2020 na região metropolitana de Belo Horizonte. Choveu muito, mas choveu muito mais que o que choveu na Serra de Rio de Janeiro em 2011. Na Serra de Janeiro, 2011, morreram quase 1.000 pessoas e mais de 100 desaparecidos até hoje. Mas em Minas morreram menos de 60. Não? Então, é claro, aí em Minas já teve as alertas emitidas, a Defesa Civil, mas ainda assim, um estudo feito pelos colegas do INPE, da USP e colegas da Universidade de Oxford mostraram que esse evento extremo, ou seja, a chuva, teve uma contribuição de 70% da mudança climática antropogênica. Ou seja, a mudança climática antropogênica é a sinal humana, combustível fóssil. Entendeu? Mas é um evento isolado. Entendeu? Ou seja, você vai atribuindo. Agora, deste último, por exemplo... Ainda faltam estudos para definir. Poderia ser, como poderia que não. Por quê? Se nós pensamos somente na parte de chuva, o evento meteorológico. Em Petrópolis, em fevereiro, chove menos de 200 milímetros em todo o mês de fevereiro, climatológico. Em fevereiro 16, em 3 horas, choveram 242 milímetros, em 3 horas. O que aconteceu? Os córregos se inundaram, as ruas se inundaram, as ruas são estreitas lá, as casas vão uma grudada com outra, com 45 graus de inclinação, ou seja, é a receita perfeita para um desastre. Então, se no que nós chamamos de risco climático, que é aquele evento chuvoso mais extremo, levou e aumentou o risco de desastre. O risco de desastre seria que a combinação de risco climático mais as características de vulnerabilidade da área. Pessoas morando em áreas de risco, áreas, por exemplo, com pessoas vulneráveis, particularmente idosos, não? Dispararam as alarmes, as sirenes, só que as pessoas não sabiam onde ir. Então não adianta você escutar agora, neste momento, sirena de... Eu não vou saber o que fazer. Exato, não sabe onde ir. Aonde vou para lá? Mas lá tem um córrego. Para aí? Não, para aí tem a área do morro. Então, todo esse tipo de coisas nos leva a pensar de que desastres como esse de Petrópolis, em um cenário de risco climático maior com aquecimento global, poderiam ser mais frequentes no futuro e mais pessoas podem morrer. Isso é o que leva no lado prático, não? Porque uma coisa é o aumento da temperatura, tudo bem, mas outra coisa é a consequência desse aumento da temperatura na população, particularmente nos mais vulneráveis. Entendi. Né? Porque assim, se a gente tem... É natural que se a gente tem se o planeta está mais quente, mais água evapora, mais chuva acontece. Eu burrão, imagino isso. Não, entendeu? Isso, e o ciclo hidrológico se evapora, precipita, vira mais rápido, mais intenso. E quando intenso, que significa, se um lado chove, é porque o outro lado tem uma seca. E nós já estamos vários anos de seca no sul do Brasil, por exemplo, e vários anos de seca no Pantanal, nessa região, que continua seca.
Aqui mesmo choveu muito em Franco da Rocha, mas fevereiro choveu muito menos que o normal e o nível dos reservatórios está já... A gente teve um problema de quase chegar numa situação de racionamento. Exatamente. Né? Ficamos perto disso aí. Mas aí as pessoas meio que relaxaram porque janeiro de 2011 foi chuvoso. Chuvoso por quê? Porque choveu muito extremo. Mas ainda se chovendo extremo, o nível de reservatório subiu um pouquinho. Timidamente subiu. E alguns falaram, acabou a racionamento. Não, fevereiro voltou novamente, 3 graus mais quente. Menos chuva, voltamos à situação que começamos o ano. Não? Então, esse tipo de extremos, por exemplo, como resolve? Não? Aí que vem, em 2013, 14, se fez uma transposição da água do Rio Paraíba do Sul, que alguns governadores de Minas, Rio, não gostaram muito, mas fazer o quê? Não? E isso meio que aliviou um pouco o problema agora, mas se a população não protege, não reduz o consumo de água, consumo de energia, porque nossa energia é hidroelétrica, aí vamos a ter problemas. Não? Entendi. Esse lance que teve lá em Petrópolis, você diria então que ele tem mais a ver com agora, assim, temos o problema, que é o aquecimento global. Sim. Por causa desse problema, que é o aquecimento global, a gente provavelmente vai ter chuvas mais frequentes com a mesma intensidade naquela região. Dá para dizer mais ou menos isso. Então, agora, o que a gente precisa... A gente sabe que isso aí é algo que deve acontecer. Então, agora a gente precisa de uma adaptação humana, a gente precisa de uma adaptação, sei lá, do governo, das pessoas, para que esses desastres não aconteçam, porque a chuva vai acontecer. Isso aí você pode contar com isso. Exatamente, você resumiu bem, não? Porque o ponto é esse. Não? As chuvas vão continuar, não tem como parar a chuva. Não dá para empurrar a nuvem e mandar para outro estado, não dá. Mas temos que estar preparados. E preparado significa que, bom, a gente vai perder algo, mas vamos a perder o menos possível. Perde tua casa. O ideal seria que você perca tua casa e tenha uma compensação de um lugar seguro, porque depois do que aconteceu em novembro de 2008 lá em Blumenau, não? Onde teve deslizamentos de terra e mortos, e não eram casas assim pequenininhas, eram mansões, tudo isso. Então, aí o pessoal da Fundação Oswaldo Cruz fez estudos que mostraram de que o número de depressão, de casos de depressão e suicídio aumentou como consequência anos depois. Por quê? Porque você mora numa casa, agora termina morando em um abrigo, que na verdade não é nem abrigo, é uma escola separado por um cobertor, perdeu tua privacidade, tua dignidade, dinheiro. Essas são consequências que as pessoas pensam pouco. Não? Que um extremo climático pode levar a um desastre e isso tem impactos nos que sobrevivem. Não? E são impactos psicológicos. Então, a mudança climática é como um laque de diferentes coisas. Não é só chuva, calor, frio, é insegurança alimentar, energética, hídrica, de saúde, problemas sociais, problemas mentais. Enfim, é toda uma bola de neve que vai crescendo. Não? Sim. Aquele lance daquela pedra grandona que descolou do penhasco e tal, e pegou uma galera que estava passeando ali de lanche e tudo mais, ele tem a ver com mudança climática também? Ou? Não, ou seja, é um processo geológico. A pedra está aí. Por lógica, você não pode construir nada nem ficar perto de mais de uma pedra. Não? E aí vi fotos, a pedra tinha casas lá, não deveria ter construído. Por princípio físico básico da lei da gravidade, isso em algum momento vai cair. Agora, se isso cai sobre pessoas, se isso cai, imagina que isso cai sobre um lago, e toda essa onda de lama, isso pode matar, isso pode acontecer. Mas esse tipo de coisa, se essa pedra vai cair ou não, isso não pode ser previsto. Sim. Vai acontecer em algum momento. Mas não sabemos se vai ser amanhã ou vai ser daqui em 500 anos. Bom, agora eu vou te fazer...